Gente, vamos lá. A igreja. Isso faz parte de algo muito importante da Calvary, tá, gente? Então, o pastor Chuck costumava chamar isso de o modelo de Deus para a igreja. Então, ele olhava de forma peculiar, dentro dessa perspectiva de que se a gente não entender bem, de fato, o que é a igreja, a gente pode ter um entendimento errado de tudo, na verdade, que a gente faz na vida cristã. Assim como é o Evangelho. Se nós entendemos o Evangelho de forma errada, nós vamos viver e colocar a nossa vida e crer em coisas de forma muito errada, que não sustentam a si mesmo. A igreja é a mesma forma. Então, olhando para o modelo de Deus, né, para a igreja, ou a igreja, então a gente precisa olhar para as Escrituras. Se você tivesse que responder a pergunta, o que é a igreja? Cada um de nós teríamos uma resposta diferente disso, diferente de cada um. Agora, se a pergunta fosse assim, o que a Bíblia fala que é a igreja? Aí tem que diferenciar totalmente de todas as outras coisas. Porque a igreja, hoje, ela simboliza muitas coisas boas e ruins para as pessoas. Para algumas pessoas, igreja é sinônimo de um monte de gente que arrota a santidade, que vive uma vida moralista, mas talvez no dia a dia eles não vivem essa vida tão corretamente quanto eles falam e pregam e postam. Para alguns, a igreja é um lugar de sofrimento. Pessoas sofrendo debaixo de um governo legalista, de pastores abusadores, liderança extremamente abusadora. Outros, a igreja é um alento. Eles encontraram tudo que eles estavam procurando na comunidade. Eles são abraçados, eles são acolhidos, eles são vistos, eles são cuidados. E aí então, eles vivenciam essa realidade vertical com o Senhor, e eles vivem essa realidade horizontal com os irmãos e as irmãs. E aí, pessoas podem falar o que for para essas pessoas. Nada muda a realidade de que eles foram abraçadas e cuidadas. Então, gente, a gente precisa olhar de forma séria e com seriedade essa coisa que Jesus falou que ele iria edificar, que ele mesmo falou que ia construir. Não foi eu, nem foi você, nem foi nenhuma outra pessoa, a não ser o próprio dono dessa igreja. Ele falou assim, eu vou construir a minha igreja, eu vou edificar essa igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aí você fala assim, poxa, mas não parece que esse versículo está dando certo em alguns lugares. Parece que o inferno está prevalecendo e está prevalecendo mesmo. O pastor Chuck costumava dizer uma coisa muito interessante acerca dessa realidade. Ele falava assim, que quando as pessoas elas tendem a julgar a igreja, elas julgam por causa dos seguidores. Raramente vai ser por causa de Jesus Cristo em si. A sua vida e o seu testemunho, eles falam mais do que qualquer outra coisa. Então, quando alguém fala mal da igreja de Cristo, nós precisamos levá-los a pensar que o cristianismo ele não deveria ser julgado pela imperfeição do povo. Eu costumo dizer, se você está nos visitando, que a nossa igreja ela não tem como objetivo tentar ser algo que nós não somos. Nós somos um bando de gente falha, gente. E se você está iludido com alguma coisa, assim, eu espero que não, né?
Mas assim, essa igreja aqui, ela pode ser incrível de várias formas, mas onde tem pessoas, tem imperfeição. E tá ok. Porque é assim que nós somos seres imperfeitos. O que nós não queremos é dar uma ideia de algo que nós não somos. De parecer que está tudo perfeito, quando na verdade não está. Mas um ponto de extrema importância para quem critica o cristianismo e a igreja é que eles não devem julgar o cristianismo por essa imperfeição do povo, mas julgar pela vida e pelo testemunho de Jesus Cristo. Imaginem que alguém tivesse dificuldade com a igreja e você pergunta para ela assim, fala assim, cara, qual o problema quando Jesus fala que felizes são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia? Você diz, cara, não vejo problema nenhum. Ah, mas qual o problema então que Jesus falou que nós devemos amar uns aos outros como a si mesmo? Qual o problema que você vê nisso? Nenhum. E tantas outras coisas. Jesus fala que é mais abençoado dar do que receber. Qual o problema nisso? Nada. Então, gente, nós precisamos olhar para a igreja de Cristo no parâmetro, no ângulo de que somos um povo imperfeito, é verdade, mas que Jesus é perfeito. A sua vida e testemunho demonstram isso. E a gente precisa entender que essa igreja, o qual ele falou que iria construir e edificar, ela pode estar sofrendo desde o começo com o pecado. E esse é um resultado natural da queda. Então, Deus cria tudo perfeito. Então vem a queda do homem, junto com a queda todos nós fomos destituídos desse lugar de perfeição. E desde então, desde quando Jesus chama pela primeira vez o seu povo de igreja, a gente vê os traços e coisas de um povo que precisa de uma redenção futura. Porque não haveria perfeição até o dia da consumação de todas as coisas. Então, gente, a igreja de Cristo, ela é instituída por Ele mesmo. Ele deu a vida por ela, Ele andou com ela, e Ele prometeu que estaria até o fim com ela. Eu acho interessante, quando nós olhamos para isso nos dias de hoje, e nós respondemos a pergunta, o que é a igreja? O que significa igreja? Fica essa curiosidade do que seria de fato, né? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos um modelo. E esse modelo a gente encontra no livro de Atos. A gente vê de uma forma não saudosista nem ilusória, no sentido de que um dia nós seremos a igreja como de Atos. Não é isso. É aquele negócio, ter saudade de algo que a gente nunca teve ou nunca fomos, uma coisa do tipo assim, sabe? Mas existe um modelo ali, existem coisas que nós aprendemos, que se nós seguirmos da mesma forma, ou de alguma forma, nós veremos aquilo que Deus pretendeu ver na sua igreja. Nós vivemos dias incríveis de várias formas, no bom e no ruim. Nós temos o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, que é um livro incrível. Nós já usamos aqui, nós temos a série DNA, se você nunca ouviu, recomendo que você possa ouvir. Foi tecido diante da realidade desse livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Existe o livro Igreja Simples. Existem, que é uma igreja missional. Existem muitas coisas. E se você está aqui um tempo, você sabe, obrigado, mano. Você sabe o quanto que eu amo livro. Eu sou um homem de muitos livros. Alguns de vocês sabem, eu adoro dar presente para as pessoas, e presente que eu dou é livro.
Eu fiz uma contagem esses dias na minha casa e a maioria dos meus livros favoritos não estão mais na minha prateleira. E a minha esposa me lembrou, você dá para os outros. E aí eu preciso refazer essa minha estante. Mas eu prefiro dar do que passar nervoso de não receber de volta. É um conselho bem sábio. Então, se alguém pedir livro para você, você dá, tá, gente? Mas a minha vida não está fundamentada nesses outros livros. A minha vida não está, eu não derramo a minha vida, o meu coração, na confiança nesses livros, porque são pessoas que escreveram, são falhas como eu. Então nós temos a Bíblia, nós vamos olhar para ela. Nós vivemos, como eu falei, existem 9 marcas, igrejas simples. Tem um cara da Calvary que eu gosto muito, ele fala de algumas coisas bem interessantes. Ele fala que uma das marcas de uma igreja saudável é uma igreja que está de forma crescendo, de tempo em tempo, sempre com visitantes todo domingo. Então é uma igreja que tem a porta da frente aberta, mas tem a porta dos fundos fechada. O que ele quer dizer com isso? Não adianta nada ter igreja pessoas chegando a 1 milhão e um monte de gente saindo da igreja. Porque isso vira um looping, isso não mostra nada. Então, normalmente, quando muitas pessoas estão saindo da igreja, é um indicativo, é um indicador de que algo está fora do lugar. Porque não é possível que todas as pessoas que estão saindo sejam simplesmente porque mudaram de casa, ou de cidade, ou de bairro. Mas tá bom, tá, gente? Então, nós vamos olhar para o modelo de Deus para a igreja, tá? Com essa parte introdutória, é importante dizer que o termo eclésia, como é usado de várias formas, é muito interessante. A língua grega e hebraica, ela traz umas coisas assim que é muito interessante. Se você conhece um pouco de idiomas, assim, você sabe que existem origem das palavras, você sabe que tem uma etimologia diferente dependendo do contexto ou coisa do tipo, mas o grego e o hebraico, ele leva para umas coisas assim que é muito fora da curva. Palavras que não fazem parte do nosso dia a dia e se tornam devido à questão religiosa. Então a palavra eclésia, eu não sei de onde um movimento bem grande no Brasil e fora do país, eu acredito de forma muito negativa, usa como uma interpretação que é se reunir para sair ou algo para fora. Não tem nada para fora, gente. Isso aí alguém inventou. Foi um desses caras aí famosos aí, de dread ou sem dread agora, ou coisa desse tipo. Ou talvez para querer desmerecer a igreja, porque nós não somos... Jesus não habita nas 4 paredes, ou coisa do tipo, na igreja feita por mãos de homens. A palavra eclésia, ela quer dizer assembleia. Ela não é um termo cristão, evangélico. Ela já existia antes. Então, se você olhar no Antigo Testamento, quando o povo se reunia para fazer guerra, era uma assembleia de pessoas que se reuniam para fazer coisas. Então, de forma assim, interessante, essa mesma palavra. Assim como a palavra boas novas, a palavra evangelho, evangelion, em grego, quer dizer boas novas, mas ela pode ser boas novas para qualquer coisa. Se você olhar, se você assistir o vídeo do Bible Project falando sobre a palavra evangelho, você vai ser tomado de maravilha. Você fala assim, nossa, cara, é quando alguém, por exemplo, está com a amizade, não está num bom lugar e precisa reatar essa amizade, então evangelion, eu trago boas notícias, me perdoe, eu quero restituir o que eu fiz de errado com você. Então a palavra eclésia, ela não tem essa conotação. Os movimentos aí de rua, de sem igreja, e de movimento de pessoas que não são pastoreados, que não estão na igreja local, eles tendem a falar isso. Que a igreja fora das 4 paredes, a igreja para fora, equibalo, forçados a sair, a serem enviados. Eu costumo dizer que equibalo, né, com a palavra usada, quando Jesus falou que o campo está branco, mas a seara está pronta, mas poucos são os obreiros. Orem para que o Senhor da seara os envie com força para esses lugares. Eu costumo dizer que eles têm que ser forçados a ficar na igreja local antes de serem enviados. Porque não há envio sem igreja local. Não há.
Não há missionário sem igreja local. Não há cristão sem igreja local. Então, eu amo o Senhor, só não gosto da igreja. Então, você não gosta do Senhor da igreja. Porque o Senhor da igreja deu a vida por ela, é a noiva dele. E você não quer entrar no caminho da noiva de alguém. E quanto mais de alguém que é tão poderoso quanto o Senhor e perfeito. Então, gente, nessa perspectiva de Mateus 16, 18, o qual eu parafraseei, que Jesus fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente vê essa expressão de que Jesus se importa demais com essa igreja. E é duro porque, desde quando inventaram a igreja universal, a gente tem dificuldade de falar da igreja universal no sentido universal do reino de Deus. Então, uma igreja global, uma igreja inteira. Os caras fizeram ter que mudar o credo apostólico por causa desse negócio. Mas então, assim, essa igreja, mesmo quando uma está perdendo em algum lugar, essa igreja no geral ela está ganhando. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E aí a gente vê um modelo em Atos 2:42. Um texto muito conhecido de muitos de nós. Nós já tivemos um retiro baseado nesse versículo, na comunidade cativante. A gente vê a importância dessas coisas que acontecem. Uns chamam funções, outros chamam elementos ou prática. Mas o que nós vemos é que elas não são acessórios. É o centro do coração da igreja de Cristo. E se nós então vivermos de acordo com o que a gente vê nesses versículos de Atos 2:42 e alguns outros versículos que a gente pega, a gente vai estar vivendo de fato uma igreja saudável. Então, gente, eu queria ler com vocês, como primeira parte, a igreja que deve ser edificada pelo Espírito Santo. Essa é a igreja de Cristo de verdade, ela precisa ser edificada, ela precisa ser dependente do Espírito Santo. Alguém disse uma vez, de uma forma irônica e perguntando como seriam as igrejas se o Espírito Santo fosse tirado. E ele retruca dizendo que pode ser, e que o Senhor nos livre desse mal, de que as igrejas vão permanecer normal. Muitas igrejas. Porque estão fazendo na carne, estão fazendo com o seu próprio pulso. Eu oro para que a gente não esteja nesse lugar. Eu oro para que o nosso joelho, o nosso coração estejam alinhados com a realidade de depender do Espírito Santo. De sermos lembrados que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. De sermos lembrados que tudo que nós temos e somos é por causa do Senhor. Nós estávamos mortos e perdidos nos nossos delitos e pecados quando Cristo morreu por nós. Então, gente, em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, a gente vê uma coisa interessante na igreja primitiva. A gente vê que eles não seguiam estratégias humanas. A gente vê que eles eram totalmente dependentes da liderança do Espírito Santo e como eles se importavam com isso. E isso é um exemplo para nós. Então, em Atos capítulo 13, diz assim, 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O que a gente vê aqui, gente? A gente vê uma igreja firmada no lugar da oração, firmada na questão da intimidade com Jesus através do jejum. E a gente vê essa questão de afirmar os missionários que estavam sendo enviados, os pastores. Então a gente vê como essa questão da dependência e de ser dependente do Espírito Santo, então é o Espírito
quem revelava essas coisas. Eles tinham essa dependência deles. Mas ele também não só levantava pessoas, mas ele direcionava. Então, quando a gente vê, fala que o Espírito dá direção. Em Atos 16, 7. Atos 16, versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo, assim também conhecido como Espírito de Deus. Então ele chama os obreiros, ele dá direção para onde ir ou para onde não ir, mas ele também capacita para enfrentar oposição. Uma passagem bem conhecida também em Atos 4, 31. Fala assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando eu tinha 17 anos, tive uma experiência bem interessante. Era quando a Calvary estava chegando no Brasil. Nós estávamos com a primeira equipe que havia chegado no Brasil. Na minha terra, São Vicente, do lado de Santos, né, tinha um estrangeiro. E aonde ele passava era festa. Primeiro que ele não sabia falar português direito. E ele morava num lugar chamado Sambaiatuba, é uma favela. E ele falava Samambaiatuba. Cara, ele falava com aquele sotaque bem americano, né? Samambaiatuba. Onde você mora, Jimmy? No Samambaiatuba. Aí a galera dava risada, criançada. A gente estava com a equipe lá, pregando na rua, fazendo teatro, tocando música, coisa do tipo. E aí, um pastor muito querido, o qual tem um apreço até hoje, um senhor hoje, bem de cabelinho grisalho, barba grisalha, o pastor Larry Lyon. Já esteve aqui nessa igreja, já pregou nessa igreja, enviou um vídeo, né, com saudações na minha ordenação. Um cara extremamente profético, assim, no aspecto de oração e palavra de discernimento e sabedoria. Só para dar um pouquinho de pano de fundo, eu era de uma igreja batista e a Calvary estava chegando no Brasil. O meu pastor batista falou assim: Cacá, você tem coração para missões, para o lance pastoral, eu acho que você tinha que andar com esse povo. Porque esse povo é um povo novo, jovem, que ama Jesus e vão fazer um monte de coisa, vai ser bom para ti. Então a gente estava nessa praça pregando o evangelho e o Larry Lyon vem e fala assim: Cacá, a gente precisa de um brasileiro pregando. Tem muito americano falando e eu não estou gostando disso. Mas assim, pô, mas tem um monte de brasileiro aí. Não, a gente precisa de um brasileiro jovem, com vigor. Aí naquela época eu não falava inglês bem. Eu lembro que eu falei um inglês meio quebrado, tipo assim: mano, então ora por mim. E enquanto o pessoal estava fazendo as coisas, juntou a equipe de lado, assim. Eles oraram por mim, gente. E foi algo impressionante, como eu não lembro de ter visto de outra forma. Outra vez, em nenhum outro lugar. Eu senti extremamente empoderado pelo Senhor, pelo próprio Espírito. Eu lembro de pegar o microfone e pregar com uma intrepidez que eu nunca tinha tido antes. E eu lembro de falar e a hora que acabou, parece que todas as forças haviam se esgotado. Mas o Senhor cumpriu o propósito dele. Então, assim, essa dependência de saber que nós não temos tudo que nós precisamos em nós, nos coloca nesse lugar de que o Senhor chama os obreiros, o Senhor dá direção e o Senhor nos capacita para que a gente possa fazer a sua vontade. Então, uma aplicação, né, a primeira aplicação é que dependência do Espírito Santo é essencial na vida da igreja e na vida de cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Alguns de nós já nos acostumamos com a vida que nós estamos vivendo. E talvez estamos no automático. Talvez já não temos mais essa coisa de falar: Senhor, guia-me nesse. Tá essa coisa aqui, eu coloco nas suas mãos. Senhor, meu coração está assim, guia-me. E saber que Ele
ama nos guiar. O Espírito Santo ama andar conosco. Eu amo caminhar de manhã cedo. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Depois que você tem 3 filhos em casa, talvez alguns tenham 1 e seja o suficiente. É um tempo de silêncio e quietude, é um tempo muito especial. E em casa a gente começa a labuta às 6 horas da manhã. E aí é tipo a família buscar pé, cara, um correndo atrás de casaco, outro correndo atrás de não sei o que lá, e sumiu a bolsa, e o caderno, o livro. Cara, então se quiser ter um tempo mais tranquilo, tem que acordar mais cedo, então eu não vou acordar mais cedo normalmente. Cara, as crianças vão pro colégio, eu saio para ir para academia, mas eu saio para caminhar primeiro. Estou malhando ainda, estou firme, desde o carnaval, o pastor está malhando, e agora adicionado o spinning, tá? Estou fazendo spinning, então fica firme no Senhor, no Espírito Santo. E aí, gente, eu caminho até a Praça Japão. Às vezes eu pego um café, às vezes eu não pego. Eu sento na pedra. E aí eu penso em um texto. E aí eu fico em silêncio. Às vezes eu fico em silêncio por muito tempo. Às vezes eu começo a chorar e eu olho ao redor, se tem alguém olhando, pensando que são os malucos doidos da pedra. E aí eu boto um louvor e eu volto para casa caminhando ou eu vou para academia. E isso tem sido uma das coisas mais especiais que eu tenho um grande apreço. De poder estar sozinho com o Senhor. E várias vezes, gente, quando eu estou caminhando, eu sinto o meu coração maleável. Eu sinto o meu coração, assim, sensível. Eu olho para as pessoas, eu falo, Senhor, tem alguém que o Senhor quer abençoar através de mim? Tem alguma coisa que talvez eu possa comprar para alguém que está na rua? Tem alguém talvez que eu tenha uma palavra específica para essa pessoa? E eu volto e eu estou orando pelo bairro o qual nós teremos uma nova igreja. E eu venho fazendo isso por 4 anos e meio. Quase todos os dias. E o que eu quero falar com isso, gente? A vida no Espírito Santo é uma vida dinâmica. Não é uma coisa parada, não é uma coisa do passado, não é uma coisa que a gente leu no livro. Então, quando nós olhamos então para a igreja de Atos, nós somos lembrados que o Espírito Santo é o mesmo que agiu naquela época. É verdade que os apóstolos estavam escrevendo a história naquela época, e talvez nós jamais veremos ou iremos vivenciar coisas tão parecidas como... Mas uma verdade isso não é um motivo para que a gente não dependa do Espírito Santo. Isso não é um motivo para que a gente não se entregue totalmente, para que o Senhor possa usar a nossa vida e nos chamar, e nos direcionar, e nos capacitar. Então a aplicação é que nós não podemos fazer a obra de Deus na força da carne ou do próprio entendimento. Precisamos buscar direção, capacitação e ousadia no Espírito Santo para que possamos viver a igreja que Ele deseja que nós sejamos. E aí, quem sabe, a gente vai ver algumas coisas que nosso coração deseja. As pessoas costumam dizer, poxa, mas eu não consigo ver o que o Espírito Santo estava fazendo naquela época, nos dias de hoje. Talvez a pergunta talvez a gente não consiga ser nem um pouquinho parecido com aquele povo que viveu naquela época, o qual foram presos, quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, eles estavam presos e haviam sido prometidos que iriam apanhar, e apanharam, e quando foram soltos, falaram, nós vamos obedecer às autoridades ou não vamos obedecer ao Senhor? Em outras palavras, estamos dispostos a apanhar, estamos dispostos a ser presos por causa desse nome. Porque nós vimos a realidade desse nome. Nós vimos esse homem andando aqui. E nós vimos as palavras dele. Nós vimos os seus atos. E isso mexeu com a nossa vida. E nós jamais seremos o mesmo por causa disso. O ponto número 2 é que a igreja deve ser fundamentada na palavra e na comunhão. E isso se torna algo repetitivo para nós diante
da nossa declaração de missão, de estarmos conectados com Deus e uns com os outros e na missão, com propósito e missão. A igreja do Novo Testamento tinha 4 pilares e muitos de nós sabemos falar esses 4 pilares. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Então, os 4 pilares. O ensino dos apóstolos, outras versões falam a doutrina, a comunhão uns com os outros, o partir do pão e as orações. Esses pilares, eles não eram acessórios. Como eu já falei, ele era o centro da vida comunitária. O pastor Chan costumava dizer que se nós olhássemos para isso e nós nos dedicássemos somente nisso, nós já veríamos coisas melhores do que nós estamos vendo hoje. Nós vivemos em dias onde o crescimento das igrejas tem se tornado muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida das igrejas. Tem uma igreja que começou em janeiro aqui na cidade. E eles já estão indo por 3º local diante da grandeza de números que eles têm. Sabe qual a forma que eles fizeram? Da mesma forma que você faz crescer qualquer empresa virtual que você gostaria. Você contrata um bom filmmaker, você contrata um bom designer, e você adiciona um monte de ads no Instagram e no Google, em todos esses lugares. E você contrata músicos para tocar, e você chama pessoas famosas para vir de tempo em tempo. Eles começaram em janeiro, gente. Sabe o que um amigo meu fala? Ele fala assim, quem nasce grande é monstro. Coisa natural. Começa com um negocinho. E aí ele tem o seu caminho. Vai crescendo, fecunda, vai crescendo, se torna um feto. Esse feto vai crescendo. E aí dá a luz. E aí vai crescendo, aí vem a primeira infância, vem a segunda infância, vem os tempos de dificuldade, de adolescência. Aí amadurece um pouco mais. É assim. Então nós estamos quase, a Calvary Curitiba está quase aí de maior. Estamos saindo da adolescência. De verdade. Em agosto celebraremos aí nossa maioridade. Seremos emancipados. Então, gente, se as pessoas querem fazer as igrejas crescer, elas podem fazer da forma que elas quiserem, mas isso não quer dizer que é sucesso. E é uma das coisas que quanto mais eu me envolvo nessa questão de plantação de igrejas e ando com pastores de igrejas saudáveis, eu chego à conclusão que cada vez mais eu quero dar menos ênfase na minha vida acerca de números. Porque números, gente, o pessoal lá fora teima. Eles são importantes de alguma forma? São. Porque eu acho que, como eu falei e volto a dizer, é um indicativo ter pessoas toda semana na igreja nova, pessoas se convertendo, pessoas batizando. É sim. Mas nós não queremos inchar e ter um crescimento exponencial. E quando a gente vai olhar, tem pouquíssimas pessoas se convertendo e batizando. Então, em Curitiba, assim como qualquer outra capital, existe um número absurdo de pessoas chateadas com igrejas, grandes especialmente. E nós poderíamos focar nisso. E teríamos aí, gente. Mas nós não queremos isso. Nós queremos a igreja que está fundamentada na palavra. Que vive essa realidade da doutrina. Uma doutrina sólida.
Vocês vêm todo domingo aqui para ouvir algumas pessoas ensinarem por 45 minutos, 50 minutos, às vezes até 1 hora e pouco, gente. Nós estamos vendo os dias que o pessoal está fazendo que agora a nova igreja do momento tem que ensinar 20 minutos, 25 no máximo. Porque as pessoas não têm condições de ouvir na era digital. Não estou dizendo que eu apoio o lance de 1 hora e pouco, tá? A gente está enxugando aí, tá redondinho, tá, gente? Tá no 44, 52, na média 45. 40 ia ser tipo assim, ó. Ninguém fica inquieto, o pessoal do TDAH, esses negócios vai ficar na boinha, tá? Talvez só pegar uma aguinha ali rapidinho. Não vai precisar puxar o celular, nem jogar joguinho, nem tigrinho, nem nada dessas coisas. Mas uma doutrina sólida, um ensino sólido, uma comunhão genuína, uma comunhão que passa essa questão do comer. Comer não é comunhão. Comer é se juntar para comer, gente. Comunhão, koinonia é outra coisa. É como se nós transferíssemos essa realidade da ceia, que é uma comunicação, uma conexão vertical, e nós transformamos ela no horizontal. Nós nos reunimos para falar das coisas de Deus. Nós nos reunimos para falar da vida que agrada ao Senhor. De falar das nossas falhas, de quando nós precisamos uns dos outros. Então nós nos reunimos e nós nos alegramos, nós choramos e aí nós comemos. A ceia do Senhor, né, essa comunhão vertical, onde nós somos nutridos. E a vida de oração, um relacionamento dinâmico. Uma igreja e um povo que não ora é um povo fraco. É um povo que está a Deus dará. É um povo que vai viver a vida de forma que não é a forma que o Senhor deseja para nós. Um amigo meu é um pastor batista lá em Foz. E alguém apareceu na igreja dele perguntando se ele tinha interesse em ver a igreja dele crescendo. Era uma igreja pequena. E aí ele fingiu de não entender da coisa. Falou assim, cara, mas o que você está propondo aí? Ele falou, cara, estou propondo é o seguinte, a gente tem uma equipe, você paga não sei quanto, domingo nós vamos à sua igreja, nós temos uma equipe de louvor bem para frente. Cara, nós vamos fazer um negócio, cara, no meio do culto a galera vai ser curada, já temos uns atores aí. Cara, nós vamos orar, as pessoas, alguns vão cair, outros vão levantar, tem até cadeira de roda. E é só pagar tanto. Aí no outro domingo a gente vai estar aí, cara, depois de uns 3 domingos, cara, pode ter certeza, umas 200 pessoas a mais você vai ter na sua igreja, aí é só manter. Aí esse meu amigo falou assim, ô cara, sério isso aí? É. Pô, mas na igreja? É, na igreja. Pô, mas não pode, cara, na igreja, né? Tipo assim, cara, fosse outro negócio. Não, agora tá na moda esse negócio, cara. Cara, uma graninha aqui, cara, nada muito caro. Ah, quanto? Só uns 1.000. Aí você fala assim, cara, onde chegamos, né? E aí esse meu amigo veio falar comigo, falou, mano, você não vai acreditar, cara. Cara, fulano de tal veio, cara, e o cara ofereceu isso e aquilo, cara. E parece que tem uns irmãos aí que pagaram. Pior. Na nossa filosofia de ministério da Calvary, gente, nós temos uma coisa interessante. É que quando o homem começa, ele tem que manter. É como você acender um fogo, uma fogueira. Você precisa constantemente colocar lenha. E isso é cansativo a longo prazo, gente. Extremamente. Extremamente. Quase impossível. E não sustentável. Agora, quando o Senhor começa, vocês lembram da oração que sempre eu faço desde quando cheguei? Senhor, faça uma obra genuína do teu Espírito, de forma divina, para quando a gente olhar para trás, a gente vai poder dizer
que foi o Senhor que fez, porque nós não seríamos capazes de fazer isso. É isso. Nós não queremos fazer nada, nós temos muitas ideias para fazer muitas coisas, mas nós não queremos fazer nada que a gente tenha que manter pelo próprio esforço. Porque senão nós vamos estar como os irmãos que foram repreendidos pelo apóstolo Paulo, de falar, vocês tendo começado no Espírito, agora vocês querem aperfeiçoar na carne. Então, gente, a aplicação disso, aplicação número 2, é que a gente possa de fato voltar para o básico. Que a gente possa de fato voltar para as nossas raízes. E as raízes do nosso movimento é uma raiz de um povo simples, de um povo hippie, de um povo que era rejeitado pela sociedade. E um dia, então, a Kay Smith, atravessando a rua, ela fala para o seu marido, a gente precisa ter uma igreja para esse povo. Então, algo acontece na vida daquele casal. E assim nasce o nosso movimento. Onde que a palavra de Deus é exposta semanalmente. Onde a oração ela é tecida de todos os lados e de coisas. Eu já falei isso uma vez. Nós perdemos muitas coisas do nosso movimento. E talvez algumas coisas nós nunca tivemos aqui na Calvary de Curitiba. Nós estamos nesse tempo de olhar para um novo tempo. Nós estamos falando de coisas novas que o Senhor está fazendo. Uma das coisas que eu amo do nosso movimento, e uma das coisas que chamou muito a minha atenção, a forma que a Calvary vive igreja, é no aspecto da oração. E eu confesso para vocês que, por vergonha, muitas vezes, eu abri mão da nossa filosofia e da nossa prática. A nossa filosofia e prática, gente, é quando alguém fala conosco alguma coisa, a gente fala assim, posso orar por você? E a gente ora na hora. Isso, a gente não quer ser chato, então a gente acaba não fazendo. Entre ser chato e não fazer, é melhor ser chato. Porque ser chato a gente resolve ali pouco a pouco. A gente vai calibrando. Agora, não fazer, a gente vai entrar na lista do que a gente se arrepende na nossa vida. Nós nos arrependemos mais de coisas que nós não fizemos do que das coisas que nós fazemos. Então, gente, voltar ao básico, igrejas que não, como uma igreja que está crescendo de forma saudável, que não é dada ao entretenimento, que não é dada às coisas do mundo, que vive fundamentada na palavra, na comunhão, e celebram a Cristo e oram juntos, é de ter essa oração sendo parte da nossa vida, do nosso meio. Quando alguém vier falar mal de alguém, e você fala assim, vamos orar por essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar mais vezes para falar mal de alguém. Quando alguém fala assim, estou com uma dificuldade no meu trabalho, não falemos, vou orar por você. Assim, vou orar agora. E você vai ver, eu vou estender isso, e você vai ver, se você fizer, você vai experimentar disso. Se você encontrar pessoas, seus amigos, que não são crentes, e eles vierem falar algo para você, de alguma dificuldade da vida, de alguma dificuldade do trabalho, e você fala assim, posso orar por você? Eles vão falar sim. Gente, eu estava na Renner um dia desse, esperando o pastor Douglas que a gente ia se reunir, não na Renner, né? Eu só aproveitei o tempo. Só para deixar claro aí, né? Eu estava na Dyson, aí fui para a Renner. Aí, cara, um cara pediu para orar pelo cara que estava olhando umas camisas lá da Marvel, cara. Aí o cara falou assim, pode orar por mim, mano. Na Renner, olhando as camisas lá da Marvel. Eu passei e falei assim, mano, cara maluco, mano. Aí eu já não sei mais quem é o mais maluco da história. O de aceitar a oração na Renner, o de oferecer a oração na Renner, e o outro tá passando lá para... Mas sério, gente, não percam a oportunidade. Vamos ser um povo de oração. Vamos ver um povo que aproveita as circunstâncias. Possamos ser um povo que ora diante das coisas. Não deixemos passar
povo do Uber, aí o povo que usa Uber, normalmente o Uber está reclamando da vida. Está reclamando dos juros, está reclamando da porcentagem que a Uber não passa para eles. É um bom motivo de você falar assim, cara, deixa eu orar por você, cara. Não sei se vai aumentar o juro, vai diminuir, mas receba. E o último ponto é a glória deve ser somente de Cristo. Pedro vive uma coisa incrível, né? Coisa extraordinária estava acontecendo no livro de Atos. Então, após um milagre, ele tem a oportunidade de receber a glória para si, o qual eu acredito que muitos de nós, pastores dessa geração, talvez seríamos tentados e alguns cairíamos diante da multidão. Pastores hoje, muitos pastores e líderes hoje em dia estão em busca de multidão. Jesus fugia das multidões. Ele servia as multidões e saía de perto delas. E muitos pastores estão buscando a popularidade, toda essa questão. E olha o que Pedro fala em Atos 3, no versículo 12 e 13. A famosa pregação de Pedro no templo, talvez uma das pregações mais radicais do Novo Testamento. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Ele está dizendo assim, olhem para nós. Você acha que a gente é capaz de fazer isso aqui? Não, vocês israelitas, vocês conhecem a história, o Deus dos nossos antepassados. Vocês sabem quem é Abraão, vocês sabem quem é Isaque, vocês sabem quem é Jacó. Então a glória deve ser somente de Cristo, para Cristo. Paulo, uma vez lá em Corinto, ele fala que ele subjuga o seu corpo a essa realidade, para que ele não venha glorificar a si mesmo. O salmista Davi, quantas vezes falou que a glória era do Senhor? Um salmo bem conhecido, famoso, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Então, uma igreja saudável, uma igreja que é a maneira de Deus, que vive da forma que Deus tem para ela, é uma igreja que é edificada pelo Espírito Santo, dependente do Espírito Santo, ela é fundamentada na palavra e na comunhão dos santos, mas ela também é compromissada com a glória de Cristo. Nós olhamos lá em Efésios, capítulo 1 e 2, que tantas vezes é repetido, para o louvor da glória do seu nome, para o louvor da glória do Senhor. Então, uma igreja que é a maneira, o modelo de Deus, ela não busca glória para si, ela não busca ser uma igreja poderosa em si mesmo, mas é uma igreja que vive no poder do Espírito Santo. Então, que a gente possa então buscar, né, aplicação número 3, né, buscar exaltar Jesus e não a nós mesmos. Mesmo que alguns de nós sejamos dotados de grandes dons e talentos, eu sempre falo isso, na nossa comunidade nós temos pessoas dotadas de muitos dons e talentos incríveis. Que isso seja subjugado, que isso seja colocado na dependência de Jesus Cristo. A sua profissão, alguns de vocês têm um papel incrível na sociedade. Vocês podem oferecer o melhor. Lembra Lutero, um sapateiro pergunta para ele assim, cara, como eu posso fazer um sapato que dê glória para Cristo? E ele fala assim, faça o melhor sapato que você puder. Cobre um preço justo e será glorificado a Cristo.
O sucesso ministerial de uma igreja e de forma pessoal para cada um de nós pode ser perigoso quando não é acompanhado de humildade, porque Deus abate o orgulhoso. Pode parecer que algumas pessoas estão prosperando, gente. Essa foi uma das coisas que meu pastor falou uma vez, eu nunca vou esquecer, gente. Pode parecer que algumas pessoas estão prosperando, mas um dia, se ela estiver nesse outro lugar, que não é o lugar da humildade, que é do orgulho, o próprio Deus abate. Porque Ele dá graça ao humilde, mas Ele se opõe ao orgulhoso. Quando vamos educar os nossos filhos em casa, eu sempre falo, cara, tem dois lados para você escolher. O lado da graça e o lado do orgulho. O da graça a gente age com graça. O do orgulho a gente age com mais severidade. Então é melhor escolher o lado da graça. Então, gente, de forma para concluir, o que nós levamos para casa diante dessas coisas, de uma igreja saudável, de uma igreja que é o modelo que Deus tem para nós, uma igreja que agrada ao Senhor, em depender do Espírito, e viver na palavra, e viver para a glória do seu nome. O modelo de Deus para a igreja é marcado, então, por uma igreja ser cheia do Espírito, firme na palavra e na comunhão, e zelosa para a glória de Deus. Um zelo pela glória de Deus. Um dos meus pregadores favoritos é o John Piper. E ele fala dessa forma, como Deus, Ele tem todas as coisas na sua mão, mas nós somos satisfeitos nele o tanto quanto Ele é satisfeito em nós. Então, quanto mais nós nos satisfazemos nele, Ele é satisfeito em nós. Vamos refletir, então, vamos ponderar diante disso, gente, que o Senhor, Ele acrescenta a igreja. Em Atos 2:47 fala que o Senhor a cada dia acrescentava a igreja. Algum pessoal da Calvary por aí acha que é só sentar e ficar esperando o Senhor acrescentar. Tem toda essa lição de casa aqui, desses outros pontos que a gente precisa viver. Então, um convite à reflexão e o que nós levamos para casa, vamos depender mais do Espírito Santo. Vamos valorizar mais a palavra de Deus e a comunhão. Vamos parar de buscar a glória própria para si, para viver e exaltar Jesus. Se nós fizermos isso, nós estaremos no caminho que o Senhor tem para cada um de nós. E como igreja. Vamos abaixar a nossa cabeça por um instante. Não sei qual é um desses 3 pontos que talvez você precisa ponderar e você precisa pedir perdão, talvez. Pedir ajuda, talvez. Alguns de nós já não sabemos mais o que é esse lugar de dependência do Espírito. Não temos mais prazer em buscar o Senhor, buscar a sua face, derramar os nossos corações diante dEle com canções, com orações, no secreto, no nosso quarto. Alguns de nós perdemos a paixão, então desvalorizamos a palavra e a comunhão. Perdemos a fome e a sede pela palavra de Deus. Perdemos o prazer em estarmos unidos em comunhão com os outros, com a igreja. Estamos aqui muitas vezes, mas o nosso coração está em outro lugar. E já perdemos o nosso compromisso com a glória do Senhor. De viver de uma forma que Cristo é exaltado na nossa vida.